Ô, Léo Figueiredo, já vou rolar a bola para você, pro Edu Panzi. Eu tive uma ótima sensação das primeiras palavras do técnico Gabriel Milito. O treinador disse aí que gosta de jogar com a posse de bola e quando o adversário tem a bola, que tenha a bola, mas fique incômodo e que o Atlético deixe o adversário o mínimo de tempo com a bola e longe do gol. Então, é uma ideia inicial, antes de pensar em tática, de armar o time com 3 zagueiros, 2 zagueiros, um atacante, 2 atacantes, ele citou aí, que a ideia dele é essa, ter posse de bola, ser protagonista e trazer a torcida, porque o time estará em campo lutando pela bola, lutando pelo jogo. Então, ideias iniciais que eu particularmente, aqui pessoalmente, gostei, viu, Léo? Eu também, Claudião, vou trazer o Edu. Notei algumas coisas aqui, então vamos por partes. E essa aqui, eu confesso que fico até muita vontade de passar essa pergunta para você, porque você já havia dito isso sobre o Milito quando o nome dele surgiu na possibilidade de vir. Ele falou que o sistema de jogo, ele pode mudar. Jogar com 2 atacantes, 3 atacantes, 2 zagueiros, 3 zagueiros, depende inclusive de quem ele vai enfrentar. Mas a ideia de jogo, de ter a bola e de incomodar o adversário, ou seja, marcar em cima, marcar pressão o tempo todo, isso ele não abre mão. Então casa exatamente com a impressão que você tinha dele e que o Atlético está querendo trazer, imagino, né, Edu? Sem dúvida, Léo. E eu estava acompanhando a entrevista dele também, no momento ao vivo, e alguns pontos chamam a atenção, principalmente aqueles pontos que vão para o lado de tentar esclarecer algumas dúvidas de torcedor, até a nossa mesmo, né? O Milito chega com pouquíssimo tempo de trabalho antes de uma final ou de uma estreia em Copa Libertadores, né? E a primeira dúvida que surge é: qual Atlético vai a campo sábado? O Atlético do Milito, o Atlético do Filipão, metade Milito, metade Filipão? Será que ele vai ter tempo de colocar em prática o que ele gosta e pensa de futebol e os jogadores vão conseguir assimilar? E uma das respostas me chamou a atenção, que foi ele dizer que ele, nesse período de treino, está implementando a ideia de jogo dele, está trabalhando já dentro do que ele pensa de futebol, já está começando a vender a sua ideia e que ele vai tentar fazer com que os atletas absorvam, mas não vai exigir nada que eles não consigam fazer. É simples. Ele vai ter o tempo e o prazo, e eu acho que ele tem que aproveitar esse prazo para realmente colocar a ideia dele. São 7 sessões de treino. Depois disso, nos próximos 3 meses, talvez ele não tenha 7. Entre viagens, jogos, descanso, talvez ele não tenha 7 sessões de treinos nos próximos 40 dias. Ele está tendo, nesta semana, 7 sessões. Então, ali ele implementa, vende a ideia dele para o grupo, e tudo que o grupo conseguir assimilar, a gente vai conseguir ver no jogo. Aquilo que os caras não conseguirem entregar nos treinos, ele não vai exigir de primeira. Ele vai trabalhar aos poucos. Isso me chamou muito a atenção. E a outra, rapidamente, quando ele fala quando o torcedor fala, mas vai jogar com Igor Gomes, mas vai jogar com fulano, com ciclano. E o Milito fala que ele vende a ideia, mas que ele quer saber, ele quer explicar o como fazer. O time joga, eu quero que você faça pressão na saída do adversário. Não é só eu quero. Eu vou explicar como que eu quero que você faça essa pressão. Eu quero sair com 3 jogadores. Vai lá e larga os caras para sair com 3. Não. Eu quero uma saída de 3 e eu vou explicar como é essa saída de 3. E para o primeiro jogo, Léo, vai o que entendeu mais fácil, o que entendeu primeiro. Exatamente. Pode ser que o Igor Gomes, que o Scarpa, que o Gemerson, que eles comecem nesse jogo e dali a 3, 4 jogos não sejam mais eles. Que outros passem a ter um entendimento e que convençam o Milito de que eles sejam os titulares. Então, é uma entrevista, aquela entrevista que a gente gosta. O cara simplesmente faz o básico. Sabe o que, Léo? Explica o futebol. Explica. Sem dúvida alguma. O treinador pega o microfone para falar, ele precisa apenas explicar, mais nada. Exatamente. E eu tinha até anotado essas outras coisas, viu, Du? Foi bom que você já citou. A última aqui, para este bloco, daqui a pouco eu vou chamar mais o Cláudio Rezende, é que eu acho que um treinador de futebol, ele precisa ter o conteúdo para saber explicar, mas ele precisa saber explicar. Cabe muito a um gestor, a um comandante, a oratória. Ele é um professor. Né? Ele é um professor. Ele então, tem que ter didática. Eu acho que o saber se colocar, a maneira com que ele se refere ao jogo, a maneira com que ele se refere às ideias dele, a maneira com que ele impõe as palavras, pode ser apenas um discurso. Eu vou conhecer o Milito mais de perto agora, trabalhando aqui no Galo. Mas é uma diferença muito grande
para os últimos treinadores que o Atlético teve. Porque o Kudê tinha um estilo de coletivo, inclusive às vezes as coisas derivavam para outras. O Filipão preferia não falar sobre o jogo. O Filipão preferia um combate na entrevista coletiva do que a imposição da ideia dele. E se o Milito conseguir passar para os jogadores do Atlético, como ele conseguiu passar nas palavras, eu acho que é meio caminho andado para que ele tenha sucesso no seu trabalho. Só que já vai começar com uma pressão lá em cima e, pelo jeito, ele sabe disso porque é um clássico contra o Cruzeiro. Tá, lá na Arena MRV com Cláudio Rezende, para saber mais. Encerrou a entrevista, Claudião? Você pode trazer mais alguma coisa pra gente? Encerrou agora a entrevista e a última pergunta foi feita pelo Henrique André. Eu vou trazer aqui. O Henrique André, o que você fez? A pergunta você fez aí pro Gabriel Milito para fechar a entrevista relacionada a um ídolo do Galo aqui, Henrique. Exatamente. Boa noite para quem está acompanhando a nossa turma do bate-bola. O homem falou, viu, Cláudio? Começou de dia, já estava de noite, a gente já estava dando boa noite. Perguntei de Ronaldinho Gaúcho, né, da relação dos dois, porque foi um ídolo no Atlético, se ele consultou o Ronaldinho para vir para o Galo. Ele disse que não chegou a conversar com o Ronaldinho, não, mas contou uma história muito legal dos tempos de Zaragoza contra Barcelona. Eles se enfrentaram durante 4 anos, se não me engano, 14 jogos. E ele revelou que batia mesmo no Ronaldinho, mas que começaram a criar uma amizade. E quando ele chegou no Barcelona, o Ronaldinho falou com ele assim: graças a Deus, agora a gente tá jogando junto, porque eu não aguentava mais apanhar quando você jogava contra mim. Então levou muito na brincadeira e contou uma história muito legal da relação dele com o R10 e falou, inclusive, que vai convidá-lo para acompanhar um jogo do Galo aqui na Arena MRV. E o Ronaldinho Gaúcho é pé quente, hein? Então, a história do Milito, jogaram juntos, né? Ronaldinho Gaúcho, o R10 e o Milito no Barcelona. Ô, Léo, para eu fechar aqui, hoje ele fez mais um treino, ainda sem o Vargas deve chegar amanhã, ele estava com a seleção chilena, mas tem um detalhe importante, ele vem testando sim, a gente já trazia aí no Rádio Esportes um provável Atlético que ele testou, mas o Alisson vem sendo testado, o Rubens também, então não dá para a gente cravar time do Milito por enquanto para o Clássico. E para que eu possa fechar, Léo, daqui, hoje o Robert Santos foi oficializado, o meio-campista vem do Atlético, contrato de empréstimo até o fim do ano, o nome dele vai aparecer no bid na semana que vem. E o Atlético está definindo os detalhes finais para fretamento do avião para Caracas, na Venezuela. Esperando uma resposta da empresa Gol, pode ser que o Galo consiga ir de aeronave da empresa Gol lá para Venezuela e aí facilita bastante a logística do Galo em meio aos 2 jogos das finais do Campeonato Mineiro, tá certo, Léo? Valeu, Cláudio Rezende, Henrique André em cima do lance, trazendo todas as informações do Galo e a apresentação de Gabriel Milito, o novo comandante do Atlético.